Gustavo trabalhava há anos como um dos funcionários mais confiáveis em uma das fazendas de Carlos Massa, o Ratinho. Ele era responsável por cuidar dos animais e pela manutenção geral da propriedade. Seu compromisso e dedicação haviam conquistado a admiração não só de seus colegas, mas também do próprio Ratinho, que o tratava como parte da família. Desde jovem, Gustavo aprendera com seu pai o valor do trabalho honesto e a importância de cuidar da terra com respeito, valores que carregava consigo em cada tarefa que realizava na fazenda. Para Gustavo, trabalhar para um patrão tão respeitável e generoso era motivo de orgulho, e ele sempre fazia questão de dar o melhor de si. Sua rotina começava antes do sol nascer, quando já estava de pé, verificando cada detalhe da propriedade, desde o bem-estar dos animais até a manutenção das cercas e equipamentos. Os outros funcionários frequentemente comentavam como ele tinha um dom especial para antecipar problemas e resolvê-los antes que se tornassem sérios. Depois de anos dirigindo um velho Fusca que mal aguentava as subidas da fazenda, um companheiro fiel que o acompanhara em incontáveis viagens entre sua casa e o trabalho, Gustavo decidiu que era hora de comprar um carro novo, o Fusca Azul, que havia comprado de segunda mão há mais de uma década, começava a mostrar sinais claros de cansaço, e as visitas ao mecânico tornavam-se cada vez mais frequentes. Ele vinha economizando pacientemente, guardando uma parte de seu salário todo mês, e aquele momento era especial para ele e sua família. Sua esposa Maria e seus 2 filhos, Pedro e Ana, compartilhavam de sua ansiedade e sonho, sempre o apoiando em sua decisão de esperar até ter condições de comprar um veículo mais adequado às necessidades da família e do trabalho. Em uma manhã ensolarada de sábado, com o coração cheio de expectativa, Gustavo se dirigiu a uma concessionária famosa na cidade. O estabelecimento era conhecido por ter os melhores modelos da região, e ele havia passado os últimos meses estudando catálogos e comparando preços em diferentes revendedoras. Naquela manhã específica, depois de tomar seu café reforçado, preparado com carinho por Maria, ele vestiu sua melhor camisa de trabalho, mesmo que ainda fosse simples, pois aquele seria um dia especial. Ele sabia exatamente o que queria: um carro robusto que fosse confortável e ideal para os deslocamentos entre a fazenda e a cidade. Ao entrar na concessionária, o aroma de carro novo e o brilho das latarias impecáveis o impressionaram. Mas Gustavo sentiu o peso dos olhares curiosos dos vendedores. Alguns cochichavam entre si, outros fingiam ocupação enquanto o observavam de soslaio. Vestindo sua roupa de trabalho, uma camisa simples, calça jeans surrada e botas gastas, ele sabia que sua aparência não passava a impressão de alguém com dinheiro para gastar. Mas Gustavo não se importava. Aquelas roupas eram seu uniforme de batalha, marcas de seu trabalho honesto, e ele tinha orgulho delas. Além disso, ele tinha o dinheiro necessário, guardado com tanto esforço no banco, e estava decidido a fazer a compra. Um vendedor mais jovem, que não devia ter mais que 25 anos, com uma expressão arrogante e terno bem alinhado, aproximou-se sem esconder seu desdém. Seu crachá indicava que seu nome era Ricardo, e seu perfume forte denunciava sua pretensão de superioridade. "Pois não?", perguntou o vendedor, cruzando os braços e ajeitando a gravata cara com um movimento estudado. "Podemos ajudar com algo mais em conta, como usados?" Gustavo, surpreso com o tom condescendente, sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura que sempre lhe fora característica. Respondeu com a educação que aprendera desde criança: "Na verdade, estou interessado naquele modelo ali." Apontou para uma caminhonete robusta, uma das mais caras do showroom, uma beleza em tons de prata que reluzia sob as luzes do estabelecimento. O incidente na concessionária não passaria despercebido. A história chegou aos ouvidos de Carlos Massa através de João, um amigo próximo e empresário local que presenciou a cena enquanto estava na concessionária para fazer a revisão de seu próprio veículo. João
Indignado com o que vira, sabia que precisava informar Ratinho sobre o tratamento que seu funcionário de confiança havia recebido. Ratinho estava em sua sala de estar, revisando alguns documentos importantes sobre novos investimentos em sua fazenda, quando recebeu a ligação. Uma xícara de café ainda fumegante repousava sobre sua mesa de trabalho enquanto ele analisava os papéis. Seu semblante ficou tenso, seus olhos se estreitaram e o tom de sua voz ficou mais grave. "Como é que é? Humilharam o Gustavo?" Ele perguntou, interrompendo o relato, levantando-se bruscamente de sua poltrona de couro. "O Gustavo? O cara mais honesto e trabalhador que eu conheço? O mesmo que passou 3 noites sem dormir, cuidando daquela bezerra premiada quando ela adoeceu?" Do outro lado da linha, João confirmou, descrevendo detalhadamente como os vendedores haviam tratado Gustavo como se ele fosse incapaz de comprar o carro, mencionando os olhares de desprezo e os comentários maldosos que circularam pelo showroom. Carlos não hesitou em agir. O sangue fervia em suas veias, mas anos de experiência nos negócios o haviam ensinado a transformar a raiva em ação calculada. Ele pegou o telefone novamente, desta vez para fazer algumas ligações estratégicas, incluindo para seu advogado de confiança, Dr. Roberto, que há anos cuidava dos assuntos legais de suas empresas. Dentro de minutos, através de sua rede de contatos no mundo empresarial, conseguiu o contato direto do gerente-geral da concessionária e também do dono da rede de concessionárias no estado. Na manhã seguinte, quando Carlos Massa entrou no showroom da concessionária, acompanhado por seu assessor pessoal e seu advogado Dr. Roberto, seu porte imponente e a seriedade em sua expressão chamaram a atenção imediata de todos. O ar-condicionado parecia não dar conta da tensão que se instalou no ambiente. Os funcionários, que momentos antes conversavam animadamente sobre as metas do mês, ficaram em silêncio absoluto. Ele foi direto ao ponto. "Então vocês gostam de julgar as pessoas pela aparência?" Começou com um tom que ecoava pelo local, sua voz grave reverberando entre os carros reluzentes. O confronto foi intenso, com Carlos deixando clara sua posição sobre respeito e dignidade. Suas palavras eram precisas como flechas, atingindo cada pessoa presente. "Vocês sabem quanto tempo o Gustavo trabalhou para juntar esse dinheiro? Sabem quantas madrugadas ele passou cuidando do meu gado, enquanto vocês dormiam em suas camas confortáveis?" Sua indignação era palpável, e mesmo os clientes que estavam no showroom pararam para observar a cena. Ele exigiu que o vendedor, Ricardo, que agora tremia visivelmente em seu terno bem cortado, pedisse desculpas pessoalmente a Gustavo e declarou que a concessionária estava em sua lista negra. O gerente-geral, um homem de meia-idade chamado Alberto, tentava desesperadamente amenizar a situação, mas Carlos não estava interessado em desculpas protocolares. Mas Carlos tinha mais em mente. Enquanto observava os rostos constrangidos ao seu redor, incluindo o do proprietário da rede de concessionárias que havia sido chamado às pressas, ele sabia que a humilhação que Gustavo havia sofrido precisava ser transformada em um exemplo maior. Não era apenas sobre um funcionário sendo maltratado. Era sobre dignidade humana, sobre respeito ao trabalho honesto, sobre valores que pareciam estar se perdendo na sociedade moderna. Na manhã seguinte, Gustavo foi chamado à concessionária, onde encontrou todos os funcionários alinhados na entrada, vestidos em seus melhores trajes e com expressões solenes. Maria, sua esposa, e seus filhos Pedro e Ana também haviam sido convidados secretamente por Carlos Massa para testemunhar aquele momento especial. Carlos o recebeu com um sorriso largo e uma surpresa que mudaria sua vida. Ele completaria o valor necessário para Gustavo comprar a caminhonete dos seus sonhos. O gerente Alberto e o vendedor Ricardo fizeram seus pedidos públicos de desculpas, visivelmente constrangidos. Ricardo, em particular, mal conseguia olhar nos olhos de Gustavo enquanto admitia seu erro e preconceito. A concessionária também anunciou que implementaria um programa de treinamento em diversidade e atendimento humanizado para todos os funcionários.
Gustavo, emocionado e com os olhos marejados, escolheu a mesma caminhonete robusta que havia desejado inicialmente. Uma possante picape prateada, equipada com tudo o que precisava para seu trabalho na fazenda. A história viralizou nas redes sociais, com muitas pessoas elogiando a postura de Carlos Massa. O vídeo do momento das desculpas, gravado por um dos presentes, alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Diversos influenciadores compartilharam a história, transformando-a em um símbolo da luta contra o preconceito no atendimento ao cliente. A concessionária, reconhecendo a oportunidade de mudança, usou a situação para promover transformações internas profundas, incluindo a criação de um código de conduta mais rigoroso e programas de conscientização. Enquanto isso, Gustavo continuou sua vida humilde e dedicada, agora com um carro que representava não apenas um sonho realizado, mas também uma lição sobre valor e respeito. No final daquele dia memorável, enquanto a caminhonete nova estava estacionada ao lado do velho Fusca azul, que seria guardado como lembrança de tantas histórias vividas, Gustavo olhou para Carlos, com os olhos ainda brilhando de emoção, e disse: "Patrão, o senhor não fez só por mim hoje, fez por todos que já foram humilhados e não tiveram voz. Eu nunca vou esquecer isso." Sua família, ainda presente, observava a cena com orgulho e gratidão. Carlos sorriu, colocou a mão no ombro de Gustavo, como um pai faria com um filho, e respondeu: "E eu nunca vou deixar ninguém pisar em quem é de confiança. Agora vai, anda com essa máquina nova. Quero ver todo mundo te respeitando na estrada. E lembra, respeito se conquista com caráter, não com o que a gente veste ou dirige." A caminhonete arrancou suavemente, seu motor potente ronronando de satisfação. E Gustavo seguiu pela estrada de terra com um sorriso que não cabia no rosto, sua família ao seu lado, compartilhando aquele momento de alegria e dignidade restaurada. No retrovisor, via Carlos ficando para trás, satisfeito por ter feito a diferença não apenas na vida de um funcionário, mas por ter dado um exemplo de liderança e humanidade que ecoaria por muito tempo.